Oiê! No vídeo de hoje eu quero dar um resumão da nossa viagem para Buenos Aires. Vocês acompanharam aí, eu coloquei mini vlogs por dia, então vocês conseguiram acompanhar tudo. Mas tem algumas informações extras que eu gostaria de dar, então trouxe aqui o Bruno comigo pra gente contar pra vocês como que foi mais ou menos o planejamento e como que a gente se organizou por lá. A primeira pergunta que todo mundo faz, inclusive quando a gente tava pesquisando pra ir, quando a gente chegou, amigos nossos que encontraram com a gente é: vale a pena? Vale a pena, Bruno? Vale super. Muito legal, cara. A gente ficou apaixonado pela cidade. Ela tem um charme particular, assim, A cidade estava na época super limpa, uma luz super bonita, assim, um clima super agradável. Todo mundo foi super educado com a gente, assim, em todos os lugares, então não tem nada a me queixar. A nossa experiência com a cidade foi assim incrível, realmente foi uma viagem que a gente amou. Inclusive a gente já foi querendo voltar. A gente ficou com a impressão de meio ser assim uma viagem que a gente faz para São Paulo. Como é pertinho, tem voo direto até aqui de Brasília para lá. A gente não pegou direto, mas tem. Então a gente quer que seja uma viagem que a gente consiga ir com mais frequência, assim, não espere tanto tempo para voltar. E sempre na época do frio, que a gente foi no frio e tava assim, um frio que lá eu tava achando desumano, mas aqui em Brasília é muito quente. Então quando a gente tem contato com esse frio, a gente ficou feliz, assim, foi gostoso sentir aquele frio. E quanto à questão financeira, se vale a pena, eu acho que o brasileiro mal acostumou a ir para Buenos Aires, né, a ir para Argentina, e a moeda dele está muito desvalorizada. Só que agora a realidade mudou um pouco, assim. Não é uma viagem exatamente barata. O nosso tipo de viagem dá para ir mais barato e mais caro. Tem, né? Você tem que se adaptar aí ao seu estilo de viagem, mas pro nosso estilo, pro que a gente fez, eu não achei uma viagem exatamente barata, né? Zero barato, assim. Foi preço de comer em São Paulo, em restaurantes bem legais em São Paulo. E, enfim, no Brasil, né? Rio de Janeiro, todos os lugares que a gente vai, que tem restaurantes legais, que tem um renome. Buenos Aires não fugiu disso, assim. Os valores são sempre bem parecidos, bem próximos. Alguns itens sempre acabam sendo mais baratos, né? De comprar no mercado, ou então em lugares, né, para você comer no SU onde você ficar hospedado, dá para ter essa opção, mas é um lugar que não é barato. Mas eu acredito que em todos os lugares que você viaja, você tem como fazer uma viagem barata ou não barata. Então tudo depende do seu valor que você quer gastar, né? Do orçamento que você juntou para aquela viagem, né? É muito mais do que a cidade X é barata. Depende. Eu acredito que sempre em todos os lugares do mundo tem restaurantes caríssimos, passeios caríssimos e passeios baratos e restaurantes baratos. Todas as pessoas que eu conheço que foram para Buenos Aires e falaram, super barato, cara, mas eles foram em restaurantes que já eram baratos antes, então acredito que agora vai estar um pouquinho mais caro, mas ainda continua sendo um restaurante barato pro dia a dia. O tipo de restaurante que você for, que é um restaurante que foi, né, selecionado pelo Guia Michelin, vai ser mais caro em qualquer lugar do mundo que você for, não tem como. Não depende se o país é quebrado ou não. Depende das pessoas que consomem, os ingredientes que estão envolvidos ali. Pro nosso tipo de viagem, assim, a gente gosta de ter experiências gastronômicas, então a gente normalmente viaja para comer e a gente foge ali do roteiro turistão. Óbvio, a gente vai ser turista no lugar que a gente não conhece, então acaba que alguns lugares turísticos a gente vai, mas a gente tenta dar uma fugida. Então, assim, antes de ir, a gente pesquisou muito, a gente viu muitos vídeos para ver principalmente o que a gente não queria fazer. Então, a gente tinha mais algumas coisas ali que a gente queria fazer e no dia, né, a gente foi sentindo, assim, a gente meio que separou, a gente se hospedou em 2 lugares, já chego nesse ponto também. Então a gente foi separando meio que por área do que a gente tava, mas acabou que como era muito perto lá, a gente também, né, acabou fazendo coisa cruzada. Uhum. E a gente vai com foco em ter experiências gastronômicas e conhecer o lugar. Então a gente gosta muito de ficar andando pela cidade, descobrindo os cantinhos, então a gente anda o dia inteiro. A gente pega um Uber para um lugar perto de onde a gente quer ir, pro principal, e depois a gente vai andar e conhecer. Então esse é o nosso tipo de viagem. Por exemplo, Caminito eu passei longe, eu falei, não quero ir, não quero passar lá perto, aquela Rosa Prata, a gente não fez a menor questão de ir, mas a gente foi para lugares, por exemplo, como o Cemitério da Recoleta, que é um lugar super turístico e era do lado da nossa hospedagem. A gente falou, vamos conhecer, vale a pena, já estamos aqui. Mas é isso, o foco da nossa viagem é sempre comida e conhecer o lugar, sentir o lugar. Hospedagem, a gente ficou hospedado em 2 lugares, o primeiro em Palermo Sorro e o segundo na Recoleta. Por quê, Bruno? Tinham lugares turísticos em Palermo, Sorro, a maioria dos restaurantes legais fica em Palermo.
E vi que alguns lugares turísticos ali, a maioria dos turísticos, né, como Casa Rosada, como o cemitério, ficava em Recoleta. Então eu falei, vou ficar metade da viagem em um lugar e metade da outra viagem em outro lugar, que aí a gente gasta menos com Uber, deslocamento, a gente faz tudo a pé. Como a cidade é pequena, dá para fazer tudo a pé. Então a gente falou, eu vou fazer isso. Só que acabou que a gente preferiu muito mais Palermo, assim. Foi legal ficar na Recoleta, foi uma primeira viagem, então a gente não conhece. Mas da próxima, por exemplo, a gente vai ficar mais em Palermo, porque dá para você conhecer muitos, muitos, muitos lugares. Dá para você ficar 10 dias conhecendo lugares novos só em Palermo, assim, sem precisar ir na Recoleta, por exemplo. Então vai ser com certeza o destino que a gente vai ficar na próxima viagem. E assim, Palermo é mais jovem, tem restaurantes, o que a gente sentiu? Tudo acontece em Palermo Sorro ali, né? Do que a gente gosta, do que a gente frequentou. Então, Recoleta é mais residencial. Então, era um bairro muito residencial, né? Que você via É, muito cachorro andando, dog walker com muitos cachorros. Então, assim, coisa que a gente não viu, por exemplo, no bairro de Palermo, né? Porque é realmente mais mais comércio. comércio, tem muito bar, muito restaurante, a vida acontece mais lá. Então, por essa questão, a gente preferiu Palermo, porque estava perto de absolutamente tudo que a gente queria ir, era em Palermo. Recoleta era mais o Malba, o cemitério da Recoleta, então eram mais pontos turísticos, e Palermo eram mais restaurantes, as coisas que a gente gosta. Então, para minha experiência, Palermo é o que vale assim a pena você se hospedar. Sobre o câmbio é uma questão na Argentina. A gente vê todo mundo falando sobre isso, ensinando vários macetes de como você tem que fazer o câmbio, onde é mais barato, como que você ganha dinheiro. E assim, a gente não queria dor de cabeça. A gente não queria ficar andando com aqueles bolos de dinheiro que o brasileiro ama, né? Trocar aquele tanto de bolos de dinheiro, e a gente fugiu disso, a gente não queria. Então a gente optou pela primeira vez viajar com o Nomad, aquele cartão de conta global, que funciona, gente, super bem, super bem. A gente não teve nenhum problema. A gente até pensou em fazer o Wise e o Nomad, porque tem gente que fala que eles funcionam em lugares diferentes, mas pra gente funcionam em absolutamente todos os lugares, que funciona da seguinte forma. Faz um Pix da sua conta do Brasil para essa conta da Nomad. É importante falar, né, que é só de titular para titular. Eu não Isso, consegui transferir da exatamente. minha conta, só o Bruno, É. da conta dele para a conta do Nomad. E aí você transfere. Quando o dinheiro cai, você converte em dólar. Quando você converte em dólar, você pode usar em qualquer lugar do mundo. Então a gente fez isso, a gente colocou a quantia que a gente queria gastar lá, converteu. Obviamente faltou dinheiro, a gente teve que mandar mais umas 2 ou 3 vezes, Sim, né? sim, mas é algo que cai super rápido, então Na não hora, tem assim, questão de problema. 10 minutos. Sim. E foi muito prático, porque você passa o cartão de débito onde você vai lá, eles aceitam pouquíssimos lugares, acho que 2 lugares era só em dinheiro. Só tem uma questão importante, Super importante. que a taxa de serviço lá, que eles chamam de propina, é só em dinheiro, não é como aqui que vem na conta toda e você paga. E aí a gente não pagou. É, eu deixei vários garçons lá no vácuo, sem ganhar 10%. A gente não Porque a gente não sabia. tinha, não fui preparado para sacar dinheiro. Quando tiver oportunidade, eu vou sacar o dinheiro para dar para os garçons, né? Faltando 3 dias pra gente ir embora, o Bruno Eu sacou. fui no. Onde é que é, na conta? West É, Union. Que isso. aí funciona dessa mesma forma. Você faz um Pix pra eles e você saca lá. Mas também foi Realmente super rápido também, super tranquilo, foi. assim, uma taxa super de boa, assim, cara. Ah, depende do, mais uma vez, todo turismo depende do perfil de quem faz o turismo, né? A gente não queria pegar e sacar um monte de real, ir no centro da cidade, Ficar com ficar aquele vendo o tanto de lugar mais dinheiro. barato possível para trocar. Se você precisa fazer isso, se você quer fazer isso, fica à Faça. vontade, cara. Você vai ter que andar com uma mochila cheia de dinheiro, contando milhões de notas para pagar qualquer café. E aí a gente preferiu ter um cartão de crédito, ali o cartão de débito, né, da Nômade, para ficar passando, que é super prático. Eu saía para tomar um café às vezes e a Ju ficava no hotel se arrumando, eu só pegava o meu cartão, ia lá e acabou. Não precisa ficar um, dois, três, quatro, me dá o troco, não dá em troco. Deus me livre, E gente. ficava devendo todas as propinas dos É, garçons. exatamente. Então essa foi a parte. Mas assim, você sacou o quê? R$ 300? Ainda voltei cheio de E a dinheiro. gente voltou com muita nota, porque assim, enfim, né? A moeda lá é toda diferente da nossa, então a gente voltou com muito dinheiro, ainda com muita nota. É horrível. Eu aconselho, se você puder, que você faça o Nomad, que é muito mais prático, e leve uma pequena quantia de dinheiro para pagar esses 10% e não Exato. fazer que nem a gente. Frio. Sim, gente, frio.
frio, frio, frio. Quando a gente foi pro Atacama, eu vi as fotos, aquele céu azul e aquele sol. Eu falava, não é tão frio assim. Não tem como ser tão frio assim. E eu subestimei o frio. E aí eu fui pro primeiro passeio de altitude, que são os passeios que fazem mais frio, com uma calça de viscose e uma jaqueta jeans. E aí foi muito sofrido, foi muito sofrido. E o Bruno tava com um corta-vento. A gente foi zero preparado, porque a gente não acreditava que era frio, né? E aí a gente subestimou o frio e a gente, assim, foi muito triste. Aí a gente teve que lutar, comprar casaco, enfim, aquele rolê. E eu quis fazer exatamente o contrário nessa viagem, porque falavam, é frio, é frio, é frio. E aí eu acreditei, eu falei, então é frio, é frio. Então eu me preparei super, levei muitos casacos, levei um casaco pra cada dia, basicamente. O Bruno não, o Bruno usou o mesmo casaco a viagem inteira, mas tudo bem, era um casaco que segurava o frio. Mas é frio, tá, gente? É frio. Teve um dia que a gente acordou, tava 3 graus. E a gente foi no finalzinho de junho e início de julho. Falaram que pior ainda, que tipo, lá pra agosto fica ainda mais frio, porque venta mais, então a temporada de frio piora ali. Já tava ventando muito. Já tava ventando muito. Tiveram 2 dias que a gente pegou que é um vento, assim, parece que vai cortando sua cara, sabe? Eu tava toda aquecida, mas no rosto e às vezes na mão, que eu tava sem luva, era tristíssimo. Então frio é frio sim, acreditem que é frio, vão preparados para o frio, porque o máximo que vai acontecer é não fazer tanto frio e você não precisar de tanto casaco, mas é frio. Uma pequena diferença sutil que eu não sabia e que eu fiz um passeio que foi triste, que é a diferença de feira de antiguidade para feira de artesanato. A gente se despencou da nossa hospedagem para Santelmo, que falaram que a feira de Santelmo era maravilhosa, era incrível, blá 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 blá. E a gente chegou lá, o Uber deixou a gente na feira de artesanato, que é um lugar completamente cheio, completamente sem graça, que as barraquinhas assim não tem nada de bom pro meu gosto, tá, gente? Você pode achar incrível, mas eu achei horroroso, horroroso. E aí não foi legal o passeio. A gente literalmente subiu a rua e saiu correndo, pediu Uber correndo, assim, ficou desesperado. E depois, quando eu postei, me falaram que tem a feira de antiguidade, que é em outro lugar, que é legal. Eu, sinceramente, não acredito que seja legal, Eu tá, também gente? não acredito. Mas falaram que é. Inclusive na feira, todas as lojas de antiguidade estavam fechadas, né? Então o lugar, sim, tem muita antiguidade, mas todas as lojas que a gente passou de antiguidade estavam fechadas no dia. No dia que a feira acontece, que é domingo. Porque então, é muita gente, então não o sei. turismo deve atrapalhar o mercado de antiguidade. E então a gente foi, cara, e caótico, assim. E são os mesmos itens. Você anda 1 quilômetro de feira e é tudo igual, é tudo Era igual. imã de geladeira, E crochê, anelzinho de prata. cerâmica, anelzinho de Cinto de praia e couro. cinto de couro. É Só. tudo igual, tudo No igual. looping, assim, ó. E Você ia tanto subindo. a gente não acredita que às vezes tenham outras coisas diferentes, que a gente foi na feira de Recoleta no mesmo dia, que é uma feira também grande lá, tava Em tendo frente ao música ao cemitério da vivo, Recoleta. música ao vivo, comida, e tinha os mesmos produtos, cinto de couro, anelzinho de prata. A galera do anelzinho de prata que produz deve estar ganhando muito dinheiro, porque todas as barracas vendem anelzinho de prata igual. Mas lá na da Recoleta tinha uma parte maior só de arte, né? Sim. De artistas, assim, Mas locais, bem enfim. pequena, Mas é feira, né? Não sei se é porque não é o nosso rolê, mas assim, é um passeio que todo mundo fala que é imperdível em Buenos Aires, que a gente foi fazer e a gente não gostou. Então, assim, se programe aí, saiba que tem a diferença da feira de antiguidade para a feira de artesanato. Lá em Santelmo tem o mercado de Santelmo, que falam que é maravilhoso, que é tipo um mercadão. A gente não curte mercadão. Então a gente também não fez questão de conhecer. Acho que a prova de falar que a feira de Santelmo não é legal é porque se você observar, e a gente observou isso, as pessoas não viam os produtos, as pessoas só estavam andando lá. Elas estavam. Era muito Quando eu engraçado. queria parar para olhar alguma coisa, elas ficavam O fluxo empurrando. empurrava, assim, Elas ó. não viam nada, ou seja, é um lugar turístico que tem tanta gente que as pessoas não estão ali para ver o comércio, não estão para consumir o comércio, elas estão só para andar. As Então pessoas vira vão, tipo, só pra dar check, só né? para dar check. Aí fica todo mundo no mesmo fluxo, andando, te empurrando, e você não consegue fazer mais nada ali. Caótico, assim. É, de novo, mais um passeio turístico que não é do nosso agrado. E, assim, se você tem mais ou menos o mesmo tipo de rolê que a gente, eu te aconselho a não Nem ir, gasta seu porque tempo, não vale muito a E pena. perto não tem nada, então É um vai lugar pegar longe. 2 Uber para De ida e de volta à toa, assim. Sobre o roteiro de brasileiro em Buenos Aires. Isso aí a gente entendeu, até vendo os vídeos antes, pesquisando, que brasileiro tem um roteiro muito específico em Buenos Aires. De
restaurantes e de passeios. Então, assim, a gente foi entendendo isso, foi filtrando, mas teve um restaurante, dois, na verdade, né, que a gente foi dessa rota brasileira. Aí a gente, quando chegou, tava perto da hora do almoço, a gente foi no El Preferido, que é um desses restaurantes que brasileiro ama, mas que já tava na nossa lista, a gente iria. E a gente foi direto do aeroporto pra lá. Foi uma ótima experiência, foi uma delícia. É um restaurante de milanesa. Foi tudo gostoso, assim, a comida tava boa. É um restaurante caro, é um desses dos caros, mas vale a pena ir. É em Palermo Sorro, ficava pertinho, como eu já disse, da nossa hospedagem. Então a gente almoçou, voltou andando mesmo pra nossa hospedagem e foi gostoso. O segundo, que é o La Cabreira, já foi um pouquinho diferente a história. A gente foi como o último restaurante, né? Foi. No último dia. A gente ficou, não sei onde ir e tal, vamos lá. Então a gente foi, não foi legal. A gente chegou, foi o único restaurante que a gente pegou uma fila quilométrica. A gente ficou o quê? Uma hora? Sei lá, quase 40 Uns minutos. 40 minutos a gente Ficou ficou muito fácil. tempo em pé, no frio, e era só brasileiro. Era só brasileiro. Só brasileiro. E aí o que a gente reparou Brasileiro também? exigindo champanhe. Cadê meu champanhezinho pra eu esperar? Eu quero meu champanhe. Passando vergonha, porque isso é uma coisa que Putz. brasileiro sempre fala nos vídeos. Ai, porque tem champanhe empanado à vontade. Então a galera esse chega. champanhe que eles dão deve ser 15 conto no mercado, cara. Vai, você quer tomar champanhe? Compra um melhorzinho e vai em casa e toma. Não precisa se desesperar por causa de um champanhe de 15 reais, né? E eles chegam Nem exigindo. champanhe, é espumante, gente. Espumante. Eles chegam exigindo. Exigindo. Pagando mico. Internacionalmente, mas enfim. E aí, brasileiro na fila, brasileiro em todas as mesas. Então a gente tem um problema que a gente é muito fofoqueiro. A gente não conseguia fofocar porque era tudo brasileiro, então a gente não conseguia falar da vida alheia. E uma coisa que marcou a nossa viagem, que a gente entendeu o personagem brasileiro que vai fazer esse roteiro, que é o. É o tomador de catena. O que consiste o tomador de catena? O tomador de catena é o brasileiro clássico que só o catena serve para ele, né? Não tem nenhum vinho na Argentina além do catena. E aí ele exige isso como uma qualidade, o ponto de referência dele é o catena, né? O que a gente entendeu, gente? Essa raça de brasileiro tomador de catena é o seguinte, é o tipo do brasileiro que chega lá, ele tá vestido da mesma forma, ele come a mesma coisa, ele toma a mesma coisa e ele tá tirando onda porque ele tá naquele restaurante caro. Entendeu? Então é um perfil de gente, assim, a gente entendeu que é um perfil muito bem igual, assim, que as pessoas têm aquele perfil ali, é esse tipo de gente. Sim, foi o único que a gente foi, que a experiência foi ruim, assim, porque por isso, a comida era até boa, tava tudo ok, né? A comida, a empanada era gostosa, a gente pediu uma provoleta, a carne tava gostosa. Só que tudo é meio abrasileirado, inclusive o atendimento. Os garçons falam português. Tem gente que vai achar isso bom, mas a gente já não gostou tanto, porque foi uma experiência pra gente que descaracterizou a viagem, entendeu? De tudo que a gente tava tendo lá. Por exemplo, a propina foi o único lugar que a aceitou o propina cartão. era junto. A gente passava no cartão, porque já é ali bem habitual brasileiro, né? Então, foi assim, se você quiser ir, você vá, La Cabreira, mas a gente teve outras experiências muito mais incríveis, por exemplo, de parrilha, a gente gostou muito mais do corte, que brasileiros vão também, mas menos, bem menos. É meio fora do circuito, assim, é num lugar mais distante, é uma delícia. E o picarão, gente, que eu vou falar do picarão qualquer oportunidade que eu tiver, que foi a melhor experiência gastronômica que eu tive. Volta aí nos vídeos e vê. Todo esse rolê nosso tá por dia, como eu falei. Então você vai conseguir acompanhar tudo, ver tudo. Sobre os cafés de Buenos Aires. A gente tinha visto que tinha muito café lá, mas assim, é que não é muito, é muito. É muito café. É muito café. O Bruno que gosta, assim, pirou. É muito café. Qualquer lugar que você for, cada esquina, cara, tem um café especial. Toda esquina de verdade, em qualquer lugar. Não é. A gente aqui no Brasil não tem tanto igual lá tem, assim. E cafés bons. Cafés com doces deliciosos, com Sim. comidas deliciosas. Na nossa esquina, assim, da primeira hospedagem, o Bruno foi todos os dias pegar café. E nos 3 últimos eu fui. Delicioso, assim, super. São lugares que se preocupam com o café, então eles se preocupam com a comida, né? Então é legal, em vez de você ir correndo atrás de um alfajor da Havana, que vem de qualquer mercado no Brasil, vai provar um alfajor que é feito ali pela galera, por eles mesmos, né? Não é nada industrial.
que você vai ver que são outros sabores, né, outro gosto. O Então, Bruno comeu e todos os dias, quando ele ia no café, ele pedia um docinho. E quando eu fui dar pra ele os industrializados, ele achou horroroso, não conseguiu comer. Porque eu comprei o Cachafaz, né, que é o mais famoso lá pra trazer, e ele achou horroroso. Porque ele já tava acostumado com os de lá. Eu comi um, eu acho, uma vez, porque eles têm a base de amêndoa e eu não como. Mas o Bruno pirou, falou que é delicioso, tudo assim. muito bom. É. E emendando já nesse assunto, para amarrar o assunto gastronomia, eu fiquei impressionada, gente, com a gastronomia deles lá, com a preocupação deles com a comida. Os lugares, assim, você via que eram muito preocupados com os ingredientes, com os preparos. É muito diferente da realidade que a gente tem, pelo menos em Brasília, assim, de lugares, óbvio, tem lugares ótimos aqui que a gente frequenta, que a gente adora, mas lá era tipo regra ser um lugar que se preocupa com o ingrediente, que se preocupa com o atendimento, né? A gente foi muito bem tratado. Sim. Então, assim, eu fiquei realmente impressionada. E quando você for, tenta desvincular um pouco da parrilha, assim, óbvio, tem que ir. A gente foi 2 vezes, mas tem outras experiências, assim, a gente foi no Café Michigane, que foi maravilhoso. A gente foi no Michigane, que ele é do Guia ou Estrela? Guia. Ele é guia Michelin e eles têm o café Michigane, que eles servem quase as mesmas coisas, mas outras mais. E a gente pirou, assim, que é comida levantina. A gente ama comida levantina. Então, assim, a gente comeu hummus, eu acho que quase todos os Quase dias todos os lá. Que dias. bom que eles amam Lá também. eles amam hummus e tem vários lugares, assim. E deliciosos. Você percebe que lá vai muito além da parrilha, né? Vai muito além, assim. E muito melhor de você experimentar coisas diferentes. Carne é carne, cara. Botou na brasa, a carne é boa, tá boa. Se estiver aqui, se estiver em Nova York, se estiver em Dubai, se estiver onde você for, uma carne boa é uma carne boa. Não é, a Argentina não tem as melhores carnes, ou melhores que as do Brasil. A gente também tem ótimas carnes aqui. Então, é um lugar que você tem que conhecer, óbvio, mas dê preferência a conhecer outros lugares, outros tipos de gastronomia. Eu acho que vale a pena, assim, você procurar. Lá tem restaurantes italianos ótimos, a gente não conseguiu ir, mas lá tem restaurantes italianos ótimos. Esses de comida levantina maravilhosos. Então, assim, a gente quer voltar porque eu precisaria, sei lá, de umas 50 viagens pra ir em todos os lugares que a gente separou. Assim, se a gente estivesse perto, se tivesse. A gente tava com muitas opções, né? É. E é isso, assim, a minha maior dica é. Vá andar pela cidade, conhecer a cidade, a pé mesmo, rodar, descobrir e dê chances para outros restaurantes que não sejam só a parrilha. Vá também, obviamente, porque você está lá, é cultural deles, mas também vá em outros. E por último, locomoção. A gente só se locomoveu lá de Uber, a gente não usou o transporte público por uma questão de facilidade mesmo. Não achei mais caro, né? Acho que era um preço ok. Era um preço ok. Não é como, por exemplo, na Europa, que você não consegue que andar você de não Uber, que consegue, é super exato. caro. Era meio que o preço daqui. Era fácil de pedir de chegar, só teve um diazinho. Mais ou menos, né? Todos os Ubers demoram 10 minutos para chegar. Então você Mas conta chega. com Mas isso. demora. Você já conta com esses 10 a 15 minutos que eles sempre vão demora demorar. esse tempo. Mas teve um dia que a gente tava no centro, que foi o dia que a gente foi pro Porto Madeiro, que a gente tinha horário pra ir pro Barolo. E a gente pediu o Uber que tivesse mais rápido disponível, assim, gente. Simplesmente. Assim, não tem problema, né? Mas é porque o Uber, quando chegou, ele tinha um certo padrão, né? De atendimento, enfim, de operação. E simplesmente chegou pra gente um Gol 90 e quanto? Devia ser 94. Sei lá, tipo, Era muito 94. Juro, gente. Se tivesse bem conservado, não tinha problema nenhum. Mas não tava. Tava literalmente caindo aos pedaços. Banco rasgado, caótico, assim, ó, fedido. E a gente ficou desesperado, só que a gente tava num lugar que era muito difícil de sair, assim. Ele demorou também. E a gente tava com hora. Então a gente entrou. E foi nessa. Deu azar. Um perrenguinho. Mas assim, o menino era educado, foi tudo bem, só que pode acontecer. Porque aqui no Brasil eu nunca vi carro tão antigo assim, que já é quase vintage. Mas rolou essa, então já saiba que. Ou olha também, né? Porque tava Gol, a gente achou que era um Gol normal, né? Uhum. Era um Gol, mas um Gol vintage. Então só teve isso e a gente só se locomoveu com Uber lá. Então é isso, eu queria dar esse overview aí da nossa viagem, fazer um resumão, falar melhor como que foi a nossa experiência. Eu acabei de começar aqui no YouTube, trazer os vídeos para vocês, então a gente está testando formatos. Ainda vamos melhorar ainda. Vamos melhorar, estamos testando tudo, na verdade. Assim, os vídeos eu quero trazer nessa pegada sempre mais como se vocês estivessem junto comigo, né? A minha impressão sobre as coisas, assim. E aí a gente vem fazendo esses resumos mais com calma para falar melhor. Eu acho que a
gente vai entendendo Um vídeo de curadoria, né? isso. É um vídeo de curadoria, né? Um vídeo onde a gente vai mostrar o que a gente gostou de fazer já. A gente não vai precisar argumentar sobre coisas ruins ou coisas boas. A gente só vai mostrar o que a gente realmente gostou. Então, você pode ter certeza que você seguir ali vai ser maneiro, assim, de alguma maneira. Você ir nos lugares que a gente foi, tem coisas legais a se fazer. É que, modéstia à parte, a gente é conhecido por ter uma boa curadoria em várias áreas da nossa vida. Então, eu quero compartilhar esse olhar que a gente tem, né? Tanto de gastronomia, de viagem e de descobrir as coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente está ansioso para voltar para a Argentina e também para as próximas viagens. E eu vou compartilhando tudo com vocês. Beijo!